Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos falar de superfícies quádricas. Vamos nessa? Uma superfície quádrica, ou simplesmente quádrica, é definida como o conjunto dos pontos P que satisfazem a equação ax² mais by² mais cz² mais dxy mais dxz mais fyz mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero, em que a, b, c, d, e, f, g, h e j são números reais, com a, b, c, d, e e f não simultaneamente nulos. Ou seja, pessoal, para ser uma superfície quádrica, tem que ser os pontos do R3 que satisfazem essa equação e A, B, C, D, E e F não pode ser nulo ao mesmo tempo, ok? Como exemplos de superfícies quádricas, vamos ver vários exemplos agora. Se o A for 1, o B for 1, o C for 1, o J for menos 1 e os outros coeficientes forem zero, então vamos ter o quê? X² mais y² mais z² menos 1 igual a zero. Bom, passando 1 para o segundo membro, temos que x² mais y² mais z² igual a 1. E nós já vimos que essa daí é a equação de uma esfera. Ou seja, a esfera ela é uma superfície quádrica. Agora, se o A for 4, o B for 2, o C for 1, o J for menos 8 e os outros coeficientes forem zero, então nós teremos o quê? Nós teremos a equação 4x² mais 2y² mais z² menos 8 igual a zero. Bom, passando menos 8 para o segundo membro e dividindo toda a equação por 8, vamos chegar em quê? Em x² sobre 2, y² sobre 4, mais z² sobre 8 igual a 1. E nós já vimos que essa daí é a equação de um elipsoide, ok? Agora, se o A for 4, o B for menos 2, o C for 1 e o J for menos 8 e os outros coeficientes forem zero, então nós teremos a equação 4x² menos 2y² mais z² menos 8 igual a zero. Se nós passamos o menos 8 para o segundo membro e dividir tudo por 8, chegaremos na equação x² sobre 2 menos y² sobre 4 mais z² sobre 8 igual a 1. E nós já vimos o quê? Que essa equação representa um hiperboloide de uma folha. Ok? Até aqui? Agora, se o A for 4, o B for menos 2, o C for menos 1, o J for menos 8 e os outros coeficientes forem zero, então nós teremos o quê? A equação 4x² menos 2y² menos z² menos 8 igual a zero. Bom, de novo, passando menos 8 para o segundo membro e dividindo por 8, nós teremos o quê? A equação x² sobre 2 menos y² sobre 4 menos z² sobre 8 igual a 1. E isso daí nós conhecemos como hiperboloide de duas folhas. Se A for 2, o B for 1, o I for menos 4 e os outros coeficientes forem zero, então nós teremos a equação 2x² mais y² menos 4z igual a zero. Bom, passando o 4z para o segundo membro e dividindo por 4, nós teremos a equação z igual a x² sobre 2 mais y² sobre 4. E essa equação representa um paraboloide elíptico. Agora, se A for 2, o B for menos 1, o I for menos 4, C, D, E, F, G, H, J igual a zero, então nós temos 2x² menos y² menos 4z igual a zero. Novamente, passando 4z para o segundo membro e dividindo por 4, nós chegamos na equação z igual a x² sobre 2 menos y² sobre 4. E essa equação representa um paraboloide hiperbólico, ou sela de cavalo, né? Que nem nós já vimos. Agora, se o A for 2, o B for 1, o C for menos 4 e os outros coeficientes forem zero, nós chegaremos na equação 2x² mais y² menos 4z² igual a zero. Bom, passando menos 4z² para o segundo membro e dividindo por 4, nós temos a equação z² igual a x² sobre 2 mais y² sobre 4, que representa um cone elíptico. Agora, se o A for 4, o B for 1, o J for menos 4 e os outros coeficientes forem zero, nós teremos a equação 4x² mais y² menos 4 igual a zero. Bom, passando o 4 para o segundo membro e dividindo tudo por 4, nós temos x² mais y² sobre 4 igual a 1. Bom, como nós estamos trabalhando com pontos do R3, essa equação representa um cilindro elíptico,
tá? Se o A for 4, o B for menos 1, o J for menos 4 e os outros coeficientes forem 0, então nós teremos o quê? 4x² menos y² menos 4 igual a 0. Bom, passando o 4 para o segundo membro e dividindo tudo por 4, chegamos na equação x² menos y² sobre 4 igual a 1. E novamente, como nós estamos trabalhando com pontos do espaço, então nós temos o quê? Um cilindro hiperbólico. Agora, se o A for 1, o H for menos 4 e os outros coeficientes forem 0, então nós temos a equação x² menos 4y igual a 0. Isso implica em x² igual a 4y. Ou seja, como o meu ponto é x, y, z, ou seja, pontos do espaço, nós estamos falando então de um cilindro parabólico. Ou seja, pessoal, todas as superfícies que nós vimos, todas são consideradas o quê? Superfícies quádricas, tá? Então, todas as superfícies que nós trabalhamos até agora, foi o quê? Foi trabalhar com superfícies quádricas, ok? Bom, são as únicas superfícies quádricas? Não. Ó, além dessas superfícies quádricas, nós também temos que essa equação pode representar conjunto vazio, uma reta, um par de planos paralelos, um ponto, um plano e um par de planos concorrentes. Bom, esses conjuntos aí, eles são chamados de quádricas degeneradas. As outras superfícies que nós estudamos são chamadas de quádricas não degeneradas, ok? Bom, então vamos ver exemplos para essa segunda parte. Aqui, ó, se o A for 1, o B for 1, o C for 1 e o J for 1 e os outros coeficientes forem 0, nós temos o quê? x² mais y² mais z² mais 1 igual a 0. Isso implica em x² mais y² mais z² igual a menos 1. Bom, do lado esquerdo, nós temos só números maiores iguais a 0. Do lado direito é um número negativo. Ou seja, pessoal, tem jeito de números maiores iguais a 0 somado dar número negativo? Não, né? Ou seja, essa equação está representando o conjunto vazio. Agora, se o A for 1 e os outros coeficientes forem 0, então nós temos, por exemplo, x² igual a 0. Isso implica que x igual a 0. Bom, a equação x igual a 0, quando nós estamos trabalhando com o R3, ela representa o quê? Ela representa um plano. Então, aqui estamos falando de um plano, ok? Se o A for 1, o B for 1 e o C for 1 e os outros coeficientes forem 0, então nós temos a equação x² mais y² mais z² igual a 0. Bom, do lado esquerdo, só números maiores iguais a 0. Soma de números maiores iguais a 0 para dar 0, o que tem que acontecer? Só se todos forem 0. Ou seja, nós temos um ponto. E que ponto é esse? É o 0, 0, 0. Ok? Agora, se o A for 1, o J for menos 1, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H e o I for 0. Então, nós teremos a equação x² menos 1 igual a 0. Ou seja, isso é equivalente a falar que o x é igual a mais ou menos 1. Só que falar x igual a mais ou menos 1 é equivalente a você falar x menos 1 igual a 0 e x mais 1 igual a 0. O que significa essas duas equações? Essas duas equações são planos. E como os vetores normais desses planos, nesse caso aí 1, 0, 0, né, são paralelos, nós temos então que eles são o quê? Planos paralelos, ok? Agora, se o A for 1, o B menos 1 e os outros coeficientes forem 0, então nós temos x² menos y² igual a 0. Bom, isso é equivalente a falar que x é igual a mais ou menos y. Ou seja, eu tenho x menos y igual a 0 e x mais y igual a 0. Bom, aqui também tenho planos. Só que quais são os vetores normais? Nesse primeiro plano é 1, menos 1 e 0. E nesse daqui 1, 1, 0. Bom, esses vetores normais, eles não são paralelos. Então, se eles não são paralelos, está representando o quê? Então, eu tenho que os dois planos são concorrentes, ok? Agora, se o A é 1, o B é 1 e os outros coeficientes são 0, então nós temos o quê? Que x² mais y² igual a 0. Bom, x² mais y² igual a 0 só vai ser se o x e o y for 0. Bom, se o x e o y é 0, né? E o z pode ser qualquer número, então eu estou falando o quê? De 0, 0, z com z pertencente aos reais. E isso daqui é o quê? Essa daqui é uma equação de uma reta, né? Em outras palavras, se você quiser, você pode falar,
escrever na forma vetorial para você ver que é uma reta, é o quê? É o 0, 0, 0 mais z vezes 0, 0, 1, ok? Então quer dizer que o ponto que pertence a essa reta é 0, 0, 0 e o vetor diretor é 0, 0, 1. Ou seja, então nesse caso temos uma reta, ok? Bom, então falamos um pouquinho sobre superfícies quádricas, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e que a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.